Tipos de falhas que os gestores devem compreender para não fazer injustiça com sua equipe. Gostaria de direcionar este post diretamente aos gestores, pois sei que existem muitos gestores que ainda não sabem identificar o tipo de erro cometido por algum membro de sua equipe, e com isso acaba lidando de maneira errada com seu subordinado em relação ao erro. É de suma importância saber identificar a causa de um erro ocorrido, por vários motivos, e para identificar existem alguns conceitos a ser analisados. Citarei 3 causas de erro que presencio frequentemente. O primeiro é obviamente o fator humano, pois como ninguém é perfeito, estamos sempre sujeitos a falhas, que na maioria das vezes ocorre por falta de atenção. Mas como evitar a falta de atenção? Onde fica o botão de ligar a atenção? É obviamente que não existe. Mas há gestores que acham que esse botão liga simplesmente dizendo, por favor, preste mais atenção para não errar na próxima vez. Mas para um ser humano isso nunca irá funcionar. Existem diversos fatores que influenciam no nosso desempenho e concentração. Você mesmo pode ser um exemplo, pense em quantas vezes seu rendimento caiu, ou acabou errando, por mais insignificante que tenha sido, por falta de atenção, pelo motivo de você ter tido uma noite mal dormida. Ou por não ter conseguido se concentrar direito por preocupação com um ente querido. Entre outros fatores como fome, um mal-estar, que até identifiquemos que é necessário ir a um médico já nos fez perder a concentração, nos deixando sujeito a falhas. São reações que com muita disciplina podemos minimizar, mas não evitá-las por completo. Contudo, a melhor coisa a se fazer para tentar minimizar as falhas por atenção, é aplicar técnicas de qualidade como o Pokayoke. Muitos dizem que o Pokayoke só se aplica em um processo de produção. Mas não, ele se aplica até mesmo em processos administrativos. Por exemplo, quando temos que rotineiramente preencher um formulário no sistema, mas as informações não podem conter acentuações. Isso parece ser simples, mas está à mercê da atenção do funcionário que pode esquecer e acabar colocando acentuação em algum campo, gerando uma falha. E para evitar esse tipo de falha podemos aplicar o Pokayoke, solicitando a modificação do sistema para que ao salvar, o próprio sistema substitua as letras com acentuação, por letras sem acentuação. É um exemplo simples, mas facilita a compreender a ideia que estou tentando passar. Quanto menos manual for um processo, menos sujeito a falhas estaremos. Outro fator que nos leva ao erro, eu o considero como falha de processo. Essa falha ocorre quando um colaborador não teve todas as informações necessárias para desempenhar a tarefa, mas infelizmente ele só descobre depois que a falha já aconteceu. Um exemplo disso é quando a pessoa que nos ensina a nova tarefa se esquece de passar algum detalhe. O motivo do esquecimento pode estar ligado ao fator humano citado acima. Ou pelo procedimento não estar devidamente documentado, ou até mesmo pelo processo que envolve ocorre tão raramente, que fez com que o tutor não tenha dado importância ao repassar. Entre outros, como mudanças de procedimento que não é repassado de imediato, gerando uma falha no processo de comunicação. Mas e quando uma pessoa tentar fazer o certo, se esforça para isso, mas mesmo assim erra? Continua tentando, se dedicando e volta e meia acaba errando. Analisando o erro, notamos que não se encaixa como sendo uma falha humana, e nem de processo. Então a falha é do subordinado mesmo? Não? Mas sim falha de gestão. Isso mesmo, eu considero essa falha como uma falha de gestão.
Antes que me critiquem, deixe-me explicar o porquê. Como mencionado, o colaborador se esforça para fazer o certo, mas acaba errando, então não é falta de vontade. Mas ele não tem habilidade para executar esse tipo de função, mas o gestor o contratou, não é mesmo? E na maioria das empresas tem avançados meios de se avaliar se um candidato é apto ou não para executar certa função, como por exemplo, testes, psicologia, período de experiência, etc. É nesse período que o candidato deve ser avaliado se tem a habilidade necessária para o cargo. Após isso, toda a responsabilidade pelo desempenho do novo contratado é inteiramente do gestor, pois ele deu o aval de que o colaborador é realmente o perfil que ele precisava. Para entender melhor, vamos supor que o cargo em que o colaborador não está conseguindo ter domínio é de assistente contábil em uma empresa. Mas ele não está se dando bem com a contabilidade. Em contrapartida, se percebe que ele tem ótima aptidão para uma outra área, pois ele é muito comunicativo e gosta de trabalhar com o público. Aparentemente o perfil ideal é para o setor de recursos humanos, por exemplo. Eu, como gestor, me sentiria na obrigação de conversar com ele e ver se me permite verificar se tem alguma outra área que procure pessoas com o seu perfil. De momento ele não está me atendendo, mas pode ser que ele atenda perfeitamente um outro setor. Pois força de vontade ele tem. Então não é justo simplesmente dispensá-lo, ou atrasá-lo, deixando em uma área em que ele não se sinta bem profissionalmente. Me sinto no dever de ajudá-lo. Pois eu é quem errou no processo de contratação. Sabendo que nenhum ser humano é perfeito, o que deve ser feito é entender o motivo do erro ocorrido, para não ser injusto com o colaborador. Postado em 3 de maio de 2015. Se gostou, por favor compartilhe. Devaneios de um Café agradece.